Olá a todos e todas que acompanham o canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre as formas de resistência à escravidão que surgiram no Brasil a partir do século XVI. Esse vídeo talvez seja um pouco maior do que os outros aí que eu já gravei, mas isso se faz necessário porque algo que era dado como uma certeza se tornou um assunto polêmico nos últimos anos. E diga-se de passagem, uma falsa polêmica. Eu tenho um canal de história. Eu sou professor de história porque eu sou historiador. Eu passei 4 anos da minha vida fazendo uma graduação para me tornar professor de história e também fiz especialização em mestrado. Ou seja, eu sei do que eu estou falando, né? Para quem tem dúvidas sobre o que é o trabalho de um historiador, eu recomendo que veja um dos primeiros vídeos que eu postei nesse canal, para tentar entender um pouco melhor que historiador não inventa nada. O historiador dá uma versão sobre um fato histórico. Mas essa versão que o historiador dá sobre um fato histórico não sai da cabeça dele do nada. É claro que o historiador ele vai colocar muito da vivência dele, das posições dele, no trabalho que ele desenvolve. Porque não existe trabalho neutro. Nenhum. Mas as pesquisas históricas elas são baseadas em documentos, que são vários. Seja documento escrito, seja entrevista, seja objeto. Então uma pesquisa histórica não é baseada no nada, na opinião do historiador. É baseada na pesquisa em documentos. Então o que eu falo aqui é o que eu estudei durante anos da minha vida. E o que eu também abordo nesse canal não sai da minha cabeça. Muito pouco é fruto de pesquisa que eu mesmo fiz, mas a grande parte é da pesquisa que outros autores, também historiadores, fizeram. E seguir esse mesmo passo a passo que eu estou explicando para vocês. Não tiraram informação do nada, eles pesquisaram. Então, só para mostrar aqui para vocês, esses aqui são alguns dos livros que eu utilizo para fazer as minhas aulas sobre história do Brasil. Autores consagrados, outros muito bons, mas não tão famosos, como o Arno Velling, ou como a Mari Del Priori. Tem outros aqui, né? José Murilo de Carvalho, Boris Fausto, muito bons também. Não vou ficar também gastando o vídeo inteiro para mostrar livro para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia geral e não cair em falácia e mentira, né? Muitas mentiras estão sendo ditas atualmente sobre como que foi a escravidão no Brasil, né? Nós estamos vivendo num momento em que tem gente falando que a escravidão foi boa. Em pleno ano de 2020. Tem gente falando que a escravidão foi boa para os negros, porque eles viviam em lugares selvagens. Ora, assistam lá os vídeos que eu postei sobre a história da África na Antiguidade para vocês verem que muitos reinos africanos eram tão até mais civilizados, vamos dizer assim, que reinos europeus. Dominavam técnicas desconhecidas pelos europeus. E não só isso. Há uma representação muito equivocada sobre líderes negros. Líder negro que combate a opressão agora está sendo mal visto. Tantos do presente, né? Sempre foram, mas também os do passado. E um deles é Zumbi dos Palmares, que eu vou falar melhor dele. Zumbi dos Palmares não foi senhor de escravos. Zumbi dos Palmares não agiu como Hitler, que até esse tipo de bobagem, ou melhor dizendo, esse tipo de canalice, tem aí. Tem gente que fala isso aí, seja em rede social, seja em canal do YouTube. Então fiquem alertas com isso. História não é questão de opinião, questão de estudo, pesquisa, né? E atualmente está ficando lamentavelmente muito comum as pessoas levarem em conta mais a opinião delas do que a realidade. Muitas vezes a realidade não é a realidade que eu queria. Mas eu não posso ignorar a realidade, eu não posso criar o meu mundo. Então, só porque você não concorda com alguma coisa, você não pode criar a sua versão para aquilo, né? Tome cuidado com isso aí. Isso é gravíssimo. Isso está levando não só o Brasil, ao mundo para o buraco, né? Só para vocês terem uma ideia, tem gente hoje que fala que vacina faz mal para a saúde. E isso é só uma das loucuras que começa a se desenvolver quando você começa a criar uma ideia de que só é válido, só é certo o que eu acho que é certo. E as coisas não são assim. Esse caminho é muito perigoso. Fico alerta aí. E fico alerta, principalmente. Os historiadores não são iguais, eles pensam diferente, fazem pesquisas diferentes. Mas o historiador de verdade não mente, não manipula informação. Eu só sou um, tem vários aí no YouTube, muito bons, melhores do que eu.
e que não compartilham necessariamente da mesma visão de mundo que eu tenho. Então, se vocês quiserem contestar qualquer informação aqui, se baseiem neles, em historiadores. Não em gente que é jornalista, advogado, empreendedor ou qualquer coisa do tipo e que quer falar de história. Porque não sabe o que está falando, por mais bem intencionado que seja. Embora, lamentavelmente, a maioria dos casos que eu vejo aí não é de gente bem intencionada, não. Mas vamos lá, né, que já passou um bom tempo aqui, né? Já gastei 5 minutos para falar disso. Então vamos direto aí ao assunto, que são as formas de resistência à escravidão. E vou seguir aquele mesmo roteirozinho. Vou falar de forma bem rápida, lá no meu blog vai ter um texto sobre o assunto, mas de forma alguma é para vocês ficarem restritos apenas ao meu material, ao meu vídeo, ao meu texto. Procurem outras coisas, mas volto a dizer, outra coisa séria, outros autores sérios, ok? Então vamos lá. Primeiramente, gente, com relação às formas de resistir à escravidão, elas foram várias. Tem gente também que repete aí, nossa, a escravidão demorou tanto tempo para acabar porque os negros eram passivos, eles aceitavam. Claro que não, gente. A escravidão, o sistema escravista, ele era muito bem estruturado, né? Havia não só argumentos para convencer os negros de que a escravidão era justa, como também havia muita opressão. Era vigilância o tempo todo, espancamento, estupro, morte. Isso amedronta as pessoas ao longo do tempo. É muito fácil falar, né, da boca para fora, mas imagine-se numa situação dessa, o tempo todo sendo coagido, espancado, ameaçado, torturado, né? Será que você seria tão machão assim? Mas ainda assim, nesse cenário, né, de extrema violência, os escravizados buscavam formas de resistir a ele. E eram várias. Nós temos exemplos aí de escravos que, como forma de protesto, destruíam equipamentos da fazenda. Isso causava um grande prejuízo para o senhor, né? Que colocavam fogo em plantações, também causava prejuízo enorme. Faziam pequenas paralisações, né? Praticamente greves, né? Exigindo melhores condições de trabalho, de vida. E até alguns que faziam acordos com os senhores, que eram os chamados escravos de ganho. O que era isso? O escravo, por exemplo, ele trabalhava numa fazenda e fazia um acordo com o senhor. Vou trabalhar aqui na fazenda, na lavoura, de 6 da manhã até, sei lá, às 3 da tarde. E aí o restante do meu dia eu posso trabalhar no meu próprio pedacinho de terra, ou eu posso, sei lá, fazer doce e vender na rua, fazer faca e vender na rua, fazer, enfim, qualquer outra coisa e vender na rua. E aí esse dinheiro que eu vou ganhar, uma parte fica comigo, outra parte fica com o senhor. E aí, depois de um tempo, esse escravo poderia, inclusive, conseguir a liberdade. Não quer dizer que isso era fácil, não. Não vamos cometer o erro de chamar esse tipo de pessoa de escravo empreendedor, não. Isso não é empreendedorismo, não. Isso é desespero. Isso é luta pela liberdade. Mas, enfim, isso existia. E, claro, havia a forma mais óbvia de se lutar contra a escravidão, que era o quê? A fuga. E quando um escravizado fugia, geralmente fugiam em bandos, mas era muito comum também as fugas individuais, ou de 2, 3 no máximo, esses fugitivos iam viver em quilombos. Quilombos eram comunidades onde os escravos fugidos viviam. Houve, ao longo dos 350 anos de escravidão no Brasil, centenas de quilombos. A grande maioria eram quilombos de pequeno porte. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, que foi uma região que recebeu um número gigantesco de escravos por causa da mineração, o registro que se tem que o maior quilombo ele existiu na região de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Teve pouco mais de 1.000 moradores adultos. Pode ter existido até outros, mas por enquanto a notícia que se tem é que esse foi o maior dos quilombos. O maior de todos os quilombos, ele existiu no que é atualmente o estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro. E era o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares chegou a ter mais de 11.000 pessoas. Para vocês terem uma ideia, milhares de cidades brasileiras hoje, em pleno ano de 2020, tem menos de 11.000 habitantes. E a gente está falando de século XVII, 400 anos atrás. Então daí dá para ter uma noção de quanto que isso representava. 11.000 pessoas vivendo
de forma livre, dentro de uma colônia escravista. Palmares se desenvolveu, né, nessa região da Serra da Barriga, em Alagoas, e os moradores do Quilombo dos Palmares desenvolviam várias atividades econômicas. Eles praticavam agricultura, não só para consumo próprio, mas também para vender excedente. E eles também trabalhavam com metalurgia. Tá vendo de novo a questão da metalurgia, como era importante para os africanos, como eles tinham domínio disso. Então, os moradores de Palmares também fabricavam objetos de ferro e revendiam para as comunidades de fora. Assim como também os moradores de Palmares aparentemente aprenderam técnicas de cerâmica com os indígenas. Então havia uma boa relação entre os índios e os africanos que moravam, né, na comunidade de Palmares. Com os indígenas, os habitantes de Palmares aprenderam, por exemplo, a fazer vasos de ótima qualidade, panelas, e que também, em algumas situações, eram vendidos. Aí repare, né? Essa comunidade vivia em boa relação com os indígenas e até, inclusive, com os moradores da região. Brancos pobres, portugueses pobres que moravam ali por perto. Essas pessoas faziam comércio com os moradores do Quilombo. Mas claro que isso não era nem um pouquinho interessante, tanto para a coroa portuguesa, como também para os senhores de engenho, né? Os grandes fazendeiros não queriam esse mau exemplo, vamos dizer assim, tão perto deles. O Quilombo dos Palmares surgiu no início do século XVII. O ano exato é difícil de saber. E ele incomodou muito esses senhores de engenho da região, né? E incomodou também os holandeses. Como eu já disse, né, os holandeses ocuparam parte do Nordeste brasileiro entre 1640 e 1654. Desculpa, entre 1630 e 1654. E eles tentaram destruir o Quilombo dos Palmares. Em 1644, eles praticaram um grande ataque contra o Quilombo dos Palmares e deu errado. Fracassaram, foram humilhados. Os portugueses se organizaram, expulsaram os holandeses em 1654, e como também eu disse, né, no vídeo sobre o Brasil holandês, quando os holandeses fogem, eles levam mudas de cana-de-açúcar e começam a produzir açúcar, dessa forma rivalizando com a açúcar portuguesa. Então, durante vários anos, os portugueses não se preocuparam com o Quilombo dos Palmares, porque eles estavam mais preocupados no quê? Em reerguer a indústria da cana-de-açúcar, colocar os engenhos para funcionar, voltar a produzir muito açúcar, etc. Mas logo que as coisas voltaram para o normal, vamos dizer assim, para esses senhores de engenho, eles, juntamente com o governo português, começam a arquitetar o quê? Uma forma de destruir o Quilombo dos Palmares. E aí, a partir de 1670, o Quilombo dos Palmares sofre dezenas de ataques dos militares portugueses, também de militares brasileiros. Todos os ataques são fracassados. Foram derrotas atrás de derrotas, ou seja, humilhações atrás de humilhações. Os portugueses perderam várias batalhas contra os negros do Quilombo de Palmares. E nessa liderança, né, se destacou Ganga Zumba, que era o líder do Quilombo, e o sobrinho dele, Zumbi. Esses dois foram os líderes do Quilombo dos Palmares nessa luta contra as invasões, as tentativas de invasões portuguesas. Porém, em 1677, mais ou menos, os portugueses fazem mais um ataque, e esse ataque, apesar dos moradores do Quilombo terem derrotado os portugueses, ele teve um saldo muito ruim para o Quilombo dos Palmares. Por quê? 2 dos filhos do Ganga Zumba, que era o líder do Quilombo, foram sequestrados. Os portugueses pegaram esses 2 filhos do Ganga Zumba numa tentativa de tentar negociar com ele uma rendição ou então algum tipo de acordo. Então o Ganga Zumba começou a se reunir com os portugueses e começaram a chegar num consenso, né? Os portugueses eles aceitaram a existência do Quilombo, mas com uma condição, uma grave condição, de que o Ganga Zumba aceitasse devolver todos os negros que não haviam nascido no Quilombo. Ou seja, só os nascidos do Quilombo, que já estavam há décadas e décadas morando lá no Quilombo, é que poderiam ficar. Os que tinham chegado recentemente, os que tinham acabado de fugir e chegado no Quilombo, teriam que ser obrigatoriamente entregues para a coroa portuguesa, para serem devolvidos aí a seus donos, e dessa forma os filhos do Ganga Zumba seriam libertados.
Essa notícia não foi bem aceita dentro do Quilombo, né? Os moradores do Quilombo não gostaram. Uma série de tumultos começou a ocorrer dentro do Quilombo, e um desses tumultos, Ganga Zumba acabou assassinado. Não se sabe ao certo quem matou ele. Em 1680, o sobrinho do Ganga Zumbi, que também tinha sido um importante líder, né, no combate contra os portugueses, o Zumbi, assumiu o lugar. Ele passou a ser o líder do Quilombo. E ele ainda aguentou por 15 anos combater as tropas portuguesas. A situação ela muda a partir da década de 1690. Os portugueses, eles enxergavam os revoltosos como bandidos, né? Na visão deles, a escravidão era justa. Então, se alguém foge da escravidão, se um negro foge da escravidão, ele está sendo o quê? Um criminoso. Não estou dizendo que a escravidão é injusta. É claro que ela é injusta. Que ela é injusta, totalmente injusta. Mas para os portugueses daquela época, a escravidão era justa. Para os portugueses era justa. Para mim, óbvio, é injusto, né? Tem que deixar isso bem claro para ninguém manipular esse vídeo depois, né? Enfim. Bom, o que aconteceu? Depois de tantas derrotas, tantas humilhações, o governo português decidiu o seguinte: nós não vamos mandar mais soldados para combaterem os revoltosos do Quilombo dos Palmares. Nós vamos fazer diferente dessa vez. Nós vamos mandar bandeirantes. Lembra que eu também já falei disso em outro vídeo? Que os bandeirantes eles eram vistos como bandidos? É a partir do século XX, século XXI, que foi criada essa imagem do bandeirante como herói. Bandeirante não era herói, bandeirante escravizava índio. Bandeirante, em muitos casos, era fugitivo da lei. Citei o caso do Borba Gato. Então, naquela época, no século XVII, os bandeirantes eram, sim, vistos como bandidos. Então, o que o governo português pensou? Bandido, no caso, pessoas que fugiam da escravidão, que, claro, não são bandidos, mas na visão dos portugueses eram, só pode ser combatido por quem? Por outros bandidos. E quem que seriam esses outros bandidos? Bandeirantes. Então, um bandeirante paulista chamado Domingos Jorge Velho, ele é contratado pelo governo português e passa a atacar o Quilombo. E o Domingos Jorge Velho, como bandeirante que era, ele tinha grande experiência em percorrer matas, né? Vamos lembrar, os bandeirantes percorriam as matas em busca de metais preciosos e índios para escravizar. Então, o Domingos Jorge Velho, ele tinha grande experiência em fazer isso, o que era uma vantagem, inclusive, comparado aos soldados, né? Muitos vinham de Portugal para tentar combater o Quilombo, ou mesmo os que moravam aqui no Brasil, que eram brasileiros, não tinham tanta habilidade assim para adentrar as matas e combater os quilombolas. Resultado: infelizmente, em 1695, Domingos Jorge Velho conseguiu vencer os moradores de Palmares. Zumbi foi assassinado, ele foi degolado, né? Vários outros líderes do Quilombo foram também degolados, e os sobreviventes foram aprisionados e repassados seus antigos donos, ou mesmo reescravizados. Então essa daí é a história de luta do mais importante e maior quilombo que já existiu. Então por tudo isso é que o Zumbi dos Palmares virou um símbolo da luta contra a escravidão e contra também o preconceito, né? Ele é o ícone, né? Uma figura muito importante na luta pela igualdade entre negros e brancos no Brasil. Porque a gente sabe que por lei, né, todos são iguais, mas na prática o racismo ainda é uma prática muito comum. E é por isso que tem gente compromissada em tentar destruir a imagem do Zumbi dos Palmares. Falar que ele escravizava negro, falar que ele era o malvadão, era isso, aquilo, aquilo outro, enfim. São os racistas, ou então oportunistas, que constroem essa imagem para tentar, de certa forma, legitimar o racismo deles, né? Negro revoltoso não é bem-vindo. Por isso que eles muitas vezes tentam destruir essa imagem do Zumbi dos Palmares. Mas o Zumbi dos Palmares passa longe de ser o que eles descrevem aí. E, de novo, a gente não pode tratar isso como mera opinião. Por quê? Não tem nenhuma comprovação histórica do que eles alegam, né? É muitas vezes baseado em mentiras ou então em distorções. É você pegar algo que é verdadeiro e ir cortando, editando de tal forma que pareça que aquilo não é bem o que realmente o autor quis dizer, né? O que também é muito grave, é praticamente uma mentira, né? Então fiquem alertas com isso aí e lembrem-se, não gostou, não concorda, é um direito seu. Só que se você quer questionar, questione com base em dados. Não é com base no eu acho, não. Eu acho, pelo menos para mim, não serve, não. Ok?
Obrigado aí para quem acompanhou.